Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Benegas e hoje nós vamos falar sobre Wittgenstein, linguagem e filosofia, também conhecida como filosofia analítica, ou seja, nós vamos estudar a relação entre linguagem e filosofia na visão do filósofo Wittgenstein, tá? Então, vamos lá, eu coloquei uma reflexão aqui para vocês, vou ler para a gente começar a discussão. Qual a importância da linguagem? Ela é capaz de dar conta da realidade, de informar acerca do mundo, de fazer compreender as ocorrências do universo? Então, gente, nesse questionamento, eu estou querendo começar com vocês a refletir um pouquinho sobre a importância da linguagem, entenderam? Tipo, as palavras que nós usamos, ela tem um sentido e ela tem um significado, tá? E esse sentido e significado, ele faz parte do contexto que você vive, do contexto que a linguagem está inserida. Então, por exemplo, nesse quadrinho, eu coloquei aqui uma característica, que é a característica da ironia que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, tá? E da figura de linguagem. Isaías, quebra um galho para mim? O Isaías responde, claro, que bom, preciso o quê? E daí ele vai lá e quebra o galho. Então, gente, a ideia central desse quadrinho aqui, só para a gente descontrair aqui no início, é que a linguagem ela pode ser feita de forma literal, ou seja, o Isaías ele acaba literalmente quebrando um galho ali para o colega, porém, o sentido que ele está utilizando ali de quebrar um galho é um sentido figurado, ele tá pedindo ali, né, uma ajuda para o Isaías, para algo que ele queria. Então, realmente, se eu for usar literalmente a palavra quebrar um galho, eu faria como o Isaías, eu quebraria um graveto, um galho. Porém, se o Isaías sabe o que significa o termo quebrar um galho, ou seja, associar a palavra quebrar um galho a fazer um favor para o colega, ele não tomaria essa atitude. Então, a ideia da filosofia analítica é tentar compreender por que nós conseguimos entender as palavras no sentido figurado. É o que o Wittgenstein ele vai chamar de jogos de linguagem. Então, antes de falar dos jogos de linguagem do Wittgenstein, que é a base da sua filosofia, nós vamos falar de outros dois filósofos, tá? Então, primeiro a gente vai começar a falar sobre Frege e a visão dele sobre a linguagem, tá? Então, a ideia do Frege de linguagem é que todo sentido que você tem de mundo, ele está associado à linguagem, tá? Então, basicamente, o Frege ele vê o sentido das ideias que o homem possui acerca do mundo e de sua mente, ele coloca na forma de linguagem. Então, por exemplo, uma palavra tão bonita que nós temos aqui na língua portuguesa, que é a palavra saudade, ela tem um significado tão grande que poucas línguas conseguem colocar um significado acima dela. Ou seja, para eu sentir saudades e para a palavra saudades fazer sentido para mim, o homem ele coloca uma ideia nessa palavra e essa palavra ela passa a fazer sentido para você. Ou seja, se você não sentir a falta de uma pessoa e você nessa relação de sentir falta não colocar um significado nessa palavra que vai expor o que você está sentindo, que é a palavra saudade, a palavra não faz sentido nenhum. Ou seja, se uma pessoa ela não compreende o que é
sentir falta de alguém, ela jamais irá compreender o significado da palavra saudade. Então, para Frege, a construção de uma ideografia é necessária, né? Ou seja, a ideografia nada mais é do que o estudo lógico formal da linguagem. Então, a proposta do Frege é desenvolver uma filosofia analítica onde nós podemos analisar filosoficamente as questões relacionadas à linguagem. Aí nós vamos para o próximo filósofo, que é o Bertrand Russell. Ele utiliza um pouquinho do silogismo de Aristóteles para criar a proposição do autor de Waverley, era escocês. Então, veja bem, ele coloca aqui alguns símbolos, né, matemáticos, x e y. Então, ele escreve aqui, ó, x escreveu Waverley não é sempre falso. Se x e y escreveram Waverley, x e y são idênticos. Se x escreveu Waverley, x era escocês, é sempre verdadeira. Então, ele está utilizando do silogismo ali do Aristóteles para criar uma lógica na linguagem. Então, essas três proposições aí criadas traduzidas para a linguagem ordinária, ela diz o seguinte, né? Então, pelo menos uma pessoa escreveu Waverley. No máximo, uma pessoa escreveu Waverley. E quem quer que tenha escrito Waverley é escocês. Então, ele está utilizando de uma visão de silogismo, né? uma visão da lógica, para criar uma ideia de que a linguagem, gente, olha lá, ela é possível através de substituição de nomes. Então, eu consigo passar uma ideia, né? Então, eu não preciso citar nomes e eu posso colocar símbolos como x e y para fazer a tradução lógica da linguagem. Então, às vezes, eu não quero citar o nome de uma pessoa, então eu substituo o nome de uma pessoa pela letra A, ou pela letra X no exemplo, eu substituo o nome de uma outra pessoa pelo Y ou pelo Z, qualquer outra letra, e quando eu vou fazer a explicação, a explicação faz sentido, as pessoas conseguem compreender que o X é referente a uma pessoa. Então, ele cria uma relação de que a linguagem ela é como se fosse um corpo, ela é como se fosse uma roupagem. Então, essa relação que é construída entre a linguagem e a um fato, né? Ou seja, substituir a palavra por um X, por exemplo, Russell denominou de atomismo. Então, realmente, quando você substitui uma palavra pela outra, pensem, por exemplo, nas gírias, tá? Ela continua fazendo sentido, a palavra continua fazendo sentido, a frase, de maneira geral, faz sentido. Por quê? Porque se a pessoa consegue compreender a substituição da palavra por um símbolo, tá? A linguagem não necessariamente precisa ser correta. Ela pode receber uma roupagem diferente. Então, a esse estudo ele denominou de atomismo, tá? Então, agora nós vamos falar aí, né, do Wittgenstein. Ele pega as ideias tanto do Russell como do Frege para criar o seu tratado lógico-filosófico, ou seja, ele vai acabar construindo a sua filosofia da linguagem em torno do que ele chama de jogos de linguagem. Então, vamos lá. Diferente do Russell,
o nome nada diz sobre algo. O que é o nome? O nome é apenas um signo, ele é apenas um símbolo que pode configurar uma realidade quando nós associamos o nome a uma sentença. Então, por exemplo, o meu nome é Diego. As pessoas não me chamam de Diego, as pessoas me chamam de Benegas, o meu sobrenome. Ou seja, para vocês, quando vocês ouvem a palavra Benegas, que é o meu sobrenome, essa palavra acaba fazendo a associação à minha pessoa. Porém, o meu nome não é Benegas, o meu nome é Diego. Ou seja, as palavras, basicamente, elas se tornam um signo para configurar uma realidade. É a mesma coisa um apelido, né? Então, o apelido ele só faz sentido se dentro daquele grupo as pessoas elas entram em um acordo onde esse apelido ele faz referência a uma pessoa. Então, você é conhecido por determinado apelido ali dentro da escola, por exemplo, mas fora da escola ninguém te chama dessa forma. Então, quando, sei lá, você está num grupo de amigos que é de fora da escola e um colega seu da escola vai conversar com você e te chama pelo apelido, as pessoas que estão ao redor, elas estranham. Por quê? Porque aquele apelido não faz sentido, tá? Naquele meio que você vive, tá? Então, a partir dessa premissa, ele acredita no seu tratado que a linguagem é como se fosse a obra de um pintor. A linguagem ela representa uma realidade, mas a realidade que a pessoa vive, né? Então, ele acreditava no seu tratado lógico-filosófico que era preciso conferir uma base crítica à linguagem e o emprego de um simbolismo matemático que torne visível a linguagem inerente à linguagem. Então, por exemplo, tá? Aqui eu coloquei vários símbolos matemáticos para vocês. Então, vou pegar o exemplo aqui do π, tá? Eu não preciso escrever π, eu coloco esse símbolo aqui. Então, quando você está fazendo o cálculo matemático, aqui o π, ele já tem um sentido e um significado para você. É a mesma coisa a raiz quadrada. Então, quando você vê o símbolo da raiz quadrada, você já sabe a linguagem, né? O que ela está querendo dizer para você. Então, o emprego do simbolismo matemático, ela torna a linguagem visível de uma visão lógica, tá? Então, não existe como separar o simbolismo matemático das questões filosóficas envolvendo a linguagem. Entendendo? Então, dentro dessa premissa, nós temos um problema, que é o que eu abordei logo no início da aula, tá? É a linguagem figurada. Então, por exemplo, quando eu utilizo da ironia, né? O exemplo que eu coloco aqui, ó. A pessoa é tão sutil como uma manada de elefantes em uma casa. Então, quando eu utilizo essa frase, eu não estou querendo dizer que existe uma manada de elefantes dentro da minha casa. Eu estou utilizando essa frase como um sentido figurado. Eu estou querendo dizer que aquela pessoa ela faz muito barulho, que essa pessoa é desastrada. Ou seja, a partir do momento que essa linguagem figurada faz sentido para outra pessoa, a pessoa consegue compreender o que você está querendo dizer. Então, a linguagem figurada ela só é compreendida dentro de um contexto. Fora dele, a pessoa não consegue compreender. É a questão da ironia, né? Quando você é irônico, muitas vezes as pessoas não conseguem compreender o que você está falando, porque você não está querendo dizer literalmente aquilo, você está utilizando da ironia, né? É como se você estivesse tirando sarro de alguém. Você não está querendo dizer que a pessoa é um elefante, mas que as atitudes que ela tem
elas dão a impressão que parece um elefante preso dentro de uma casa. Vocês estão conseguindo compreender? Para facilitar um pouquinho, eu vou começar a falar da principal característica ali do Wittgenstein, que é os jogos de linguagem, tá? Ou seja, para o Wittgenstein, gente, os jogos de linguagem, eles funcionariam como se fosse uma praxis, tá? Ou seja, ele está querendo dizer que ele quer diminuir um pouco a importância que nós damos aos significados das palavras e valorizar as funções práticas dela. Então, essa relação que nós temos aí dentro da linguagem, ele chama de jogos. Por quê? Porque os jogos de linguagem, eles têm algumas características muito importantes que nós vamos abordar a seguir. Como, por exemplo, o Wittgenstein, ele acredita que é praticamente impossível uma purificação da linguagem. O que ele está querendo dizer? Não existe como universalizar a linguagem, tornar a linguagem pura, única. Por quê, gente? A linguagem está condicionada a uma realidade social ou à cultura da pessoa. Então, se, por exemplo, o Brasil, ele é extenso, né? O Brasil é um país de proporções continentais. Então, quando você vai para o sul do Brasil, ele tem algumas características, além do sotaque, algumas palavras que fazem sentido no sul, que não fazem sentido no sudeste, que não fazem sentido no nordeste. O nordeste é a mesma coisa. Ele tem significados, tem palavras que é utilizadas que não fazem sentido no sudeste. O sudeste é a mesma coisa, e assim por diante. Ou seja, a utilização de gírias, a utilização de formas de falar em determinados períodos históricos condicionam a forma de se falar. Então, por exemplo, os meus avós falavam que quando um menino era muito belo, que era o famoso crush hoje, né? Naquela época eu falaria que ele não é meu crush, que ele é um pãozinho. Então, veja bem, se eu utilizar a palavra crush há 50 anos atrás, não vai fazer sentido. Ele faz sentido hoje, né, na nossa realidade. Mas o avô utilizar a palavra pão para falar que aquele homem, aquela pessoa é bonito, então faz sentido para ele. Então, dentro disso, a linguagem ela acaba se tornando, né, ela está condicionada à realidade que a pessoa vive, tanto social, histórica e cultural. E isso vai passando conforme o tempo avança, tá? Existem elementos particulares que inviabilizam a construção lógica da linguagem, né? Eu acabei de citar o exemplo, tá? A questão de que o Brasil é um país muito extenso, as próprias formas de se falar dentro de vários ambientes, eles inviabilizam a ideia de criar essa unificação da linguagem, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que nós podemos concluir? Que é pela linguagem que conhecemos o mundo. E o mundo delimita a nossa linguagem. Então, o que o Wittgenstein está querendo dizer com essa frase super importante? Tá? A linguagem, ela permite a gente conhecer o mundo. Então, por exemplo, você saber falar inglês te abre um leque de possibilidades, tá? De trabalho, de viagem, de lazer, enfim, tá? De que uma pessoa que não compreende o inglês fica restrito, tá? Então, se eu precisar viajar sozinho, como eu tenho um certo domínio em inglês, eu consigo viajar, tá?
Agora, se eu não tiver nenhum domínio em inglês, o meu mundo ele fica limitado. Então, quando a linguagem ela acaba se tornando muito importante nessa perspectiva, porque ela acaba limitando a sua compreensão de mundo. Veja bem, termos técnicos, se alguém utilizar termos técnicos com você, você não consegue compreender o que a pessoa fala. Talvez se a pessoa trocar essas palavras por termos mais simples, né? Termos que nós utilizamos no nosso cotidiano, você consegue compreender melhor. Então, às vezes, o professor lá, o que torna, talvez, o professor um professor bom na visão de uns e um professor ruim? É a forma de que ele usa, né, com a linguagem, de transmitir aquilo que ele sabe. Então, quando ele consegue utilizar as palavras de uma maneira de fácil compreensão, a maioria das pessoas vão falar, ele é um bom professor. Mas por que ele é um bom professor? Porque você consegue compreender aquilo que ele está falando. Às vezes o professor ele pode utilizar uma linguagem mais técnica para pessoas que não têm esse domínio. Então, a compreensão dessas pessoas em relação àquilo que o professor está falando se torna mais difícil. Então, para fechar essa visão aí, essa questão dos jogos de linguagem, são as combinações de palavras que adquirem um significado pelo uso social. Ou seja, a capacidade que eu e você temos de fazer um acordo e determinar o que quer dizer aquela palavra é que cria um significado a ela e nós acabamos utilizando ela socialmente. Então, quando você quer, voltar a falar do apelido, se não tiver um acordo entre as partes na utilização daquele apelido em uma determinada pessoa, aquele apelido não faz sentido. Ou seja, é necessário as combinações, né, entre as partes para que a linguagem tenha um sentido e tenha um significado. E a última questão relacionada à linguagem para o Wittgenstein é o que ele chama de enfeitiçamento da linguagem, tá? Ou seja, para o Wittgenstein, a linguagem ela pode ter vários sentidos e vários significados, tá? Por semelhança. Então, por exemplo, qual é a função da filosofia dentro da linguagem? Traduzir, né? O que ele chama de enfeitiçamento da linguagem, ou seja, quando uma pessoa está querendo te enfeitiçar, né, te enganar com a linguagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui, ó, ela é um coelho ou ela é um pato? Veja bem, tá? Para algumas pessoas, a primeira coisa que que você vê é um coelho, né? Então essa linguagem, né, no caso desse desenho, transmite para você a ideia de coelho. Só que tem outras pessoas que vão falar assim, não, isso aí não é um coelho, isso aqui é um pato, olha o bico dele aqui, tá? Olha o olhinho do pato aqui. Então isso não é um coelho, isso é um pato. Qual é a função filosófica aí? Evitar o enfeitiçamento. Evitar, né? A filosofia ela tem que evitar que você seja enganado pela linguagem. Então, vamos lá mais para uma imagem para a gente refletir e fechar o assunto, tá? Isso aqui é um sapo ou é um cavalo? Então, veja bem, eu coloquei a imagem aqui, né? Em pé para mostrar para vocês o cavalo. E essa imagem aqui, né? Você pode ver que é um sapo, mas ela corresponde pela mesma imagem. Eu só deixei ela em pé e inverti ela aqui, ó, a cabeça do sapo, enfim. Qual seria a resposta filosófica? Isso é um coelho? Perdão, isso é um cavalo ou é um sapo? Filosoficamente falando, nenhum dos dois. Ou eu posso utilizar a seguinte afirmação, que essa imagem
ela se assemelha a um cavalo e essa imagem ela se assemelha a um sapo. Ou seja, eu não estou afirmando que é um cavalo ou é um sapo. Ela se assemelha a uma das duas. Ou seja, eu estou evitando o enfeitiçamento da linguagem que o Wittgenstein diz que deve ser combatido pela filosofia. Tá certo, pessoal? Beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau.